Estamos gravando. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula síncrona de sistemas distribuídos. Espero que estejam todos bem, todo mundo com saúde. Eu estive em Paragominas na semana passada. Está sendo gravado. E eu vou passar, a menos que aconteça alguma excepcionalidade, mas em tese, a partir já desse mês que começou, eu estou passando a primeira semana de cada mês em Paragominas para poder fazer atendimentos presenciais, caso alguém precise de alguma ajuda, de algum tipo de assistência, não só como coordenador, mas como professor também. Eu vou estar lá durante a semana, na primeira semana do mês. Então, semana passada eu estive lá, fiquei até na sexta. E, se Deus quiser, no início da semana, em junho, na primeira semana de junho, a gente retorna. E vamos ficar, assim, dando uma possibilidade de encontro presencial, caso vocês precisem. Rapaz, eu estou vendo aqui a imagem de perfil do Luiz Carlos. O Luiz Carlos está no BOP aí, meu amigo. Botou a imagem dele no BOP. Bem, a gente vai começar. Né? Selva. Só lembro do Tropa de Elite lá. Eu lembro daquelas frases do Wagner Moura. Vou projetar aqui, gente, e eu vou direto no nosso fórum para ver como é que foi a participação de vocês agora. Deu uma melhoradinha. Pois é, Bruno, tem que começar a se acostumar. Por isso que eu estou começando por lá, pelo furo. Eu já passei mais 2 atividades lá no fórum, que é como atividade assíncrona de hoje. Então, a primeira a gente só teve uma participação, aí essa semana a gente já teve uma subida considerável. Ainda significa apenas 1/3 da turma, mas a gente já, comparando com a gente teve um aumento aí de 10 vezes. Então, o trabalho que vocês tinham que fazer era assistir os 2 vídeos, né? Que é um sistema distribuído, e os objetivos de um sistema distribuído, e a partir daí fazer comentários e considerações que vocês acharem pertinentes. Todas estas participações no fórum, elas contam ponto. Elas estão contando ponto para a NAP2 de vocês. Todas as participações de todas as atividades que eu passar, seja no módulo de tarefa, seja no fórum, tá? Seja uma apresentação, o trabalho que vocês vão fazer, vocês vão apresentar um seminário que lá vai valer metade da NAP2, as outras atividades todinhas estão somando para a NAP2 de vocês, incluindo o fórum. Então, olha, vamos começar aqui com o nosso Tropa de Elite. Sistema distribuído, conjunto de computadores independentes, tal. Então, ele comentou cada um dos vídeos separadamente, né? Trouxe um avanço fundamental para que o mundo se integrasse, independente das redes cabeadas ou não. Ele se apresenta aos usuários como um sistema único, coerente, que permite essa integração entre esses vários dispositivos. E com relação aos objetivos, ao se projetar um sistema distribuído e desenvolver, a maior razão é o compartilhamento de dados, arquivos, software, hardware, entre outros serviços, fazendo com que tenhamos barateamento e colaboração entre a sociedade para que o sistema transparente, independente de qual sistema operacional e de quantas pessoas estão acessando o sistema, para que ele permaneça ativo. Legal. Então, vamos ver quem mais participou aqui. Vamos fazer umas escolhas aí.
Luciano, o ponto de vista. Né? Qualquer matéria tem como tema inicial a evolução do hardware e dos sistemas. Atualmente estamos na vibe de sistemas distribuídos, sendo ele um modelo que escreveu de forma abstrata, que faz com a internet não seja apenas um modo de interconectar dispositivo, mas que de algum modo se transforme em um gigantesco banco de dados com diversos backups espalhados pelo mundo. É o melhor, o usuário nem sabe que existe. E o melhor, o usuário não sabe que existe. Legal, Luciano. Vamos ver quem mais aqui. Tem alguma menina? Eliana. Ao analisar o vídeo sobre os objetivos, percebeu-se que o objetivo principal é criar ou usar sistemas distribuídos é o compartilhamento de recursos, documentos, dados, hardware, software, serviços. Compartilhamento possibilita a redução de custos, facilita a colaboração e troca de informação. Utilizamos esse recurso diariamente, pois com o uso da internet usufruímos dos recursos dos sistemas distribuídos. O autor ressaltou também sobre a importância da transparência ao se criar um sistema distribuído, buscando adequar as necessidades do usuário, escondendo a forma de acesso, localidade, relocação, migração, replicação e falhas. Já sobre o objetivo de que esses sistemas não são abertos, abordou-se sobre como eles são facilmente integrados a outros sistemas, padrões comuns, com interfaces bem definidas, interoperáveis, portável, né? Potável é quase água, portável, de portabilidade. Tratou-se também sobre o objetivo da escalabilidade, onde o autor afirma que esse objetivo também pode ser considerado como um dos principais fundamentos do sistema distribuído. Esse vídeo só veio somar a informação já passada na aula síncrona. Beleza, vamos ver mais um. Quem mais aqui? A Laila. Nosso último aqui. Sobre o número 1, um sistema distribuído se define na interconexão entre variados dispositivos que se comunicam entre si de modo que todos formem um sistema unificado e acessível. Legal, bem resumido. Os objetivos principais que se pretende alcançar em projetar um sistema distribuído consistem em compartilhar recursos, pois devido à quantidade de dispositivos se interconectarem, o compartilhamento se torna mais viável, facilitando, assim, a comunicação e colaboração entre os mesmos. Temos também a transparência, onde o sistema fica oculto aos usuários, mas pode ser flexibilizada de acordo com o que se pretende ocultar ou não. Que seja um sistema aberto, que facilite a integração com diversos sistemas, que tais operem de forma conjunta, que pratiquem a portabilidade e que unidos formem um sistema maior. Que seu desempenho não seja afetado por fatores de tamanho geográfico ou administrativo. De acordo com tais demandas, ele cresça de forma escalar. Legal. E esse gente, voltar agora para a nossa apresentação aqui. A gente parou aqui, a gente começou a falar sobre a abertura de sistemas. Olha só. Estou com a tela aqui do lado. Às vezes o mouse sai do notebook e vai para a tela lá. E ele se perde nesse limbo. Esse limbo entre quando está usando dois monitores, né? Quem já usou, quem está acostumado a usar, às vezes o teu mouse, ele começa aqui, se você estende, ele vai para a tua tela auxiliar aqui. Só que, às vezes, ele fica perdido entre um e outro. Então, tu fica tentando localizar para ele aparecer numa das duas telas. Isso me lembra lá do Matrix 2, quando o nosso herói, o Neo, o Mr. Anderson, ele fica preso, né, lá naquela estação de trem. Então, ele não consegue sair dali.
uma espécie de um limbo. E aí parece o cursor do mouse, que ele fica naquela estação de trem e a gente não consegue encontrar. Então, vez por outra, tipo agora eu achei. Bem, a gente vai finalizar hoje, nem tem muita coisa, porque já é o final desse slide da apresentação, que é o nosso conteúdo para a aula de hoje. A parte da aula que vem a gente vai entrar já na parte de arquitetura de sistemas distribuídos, ver quais os tipos de arquitetura e os exemplos, e aí tem muita coisa para a gente falar. Mas a gente vai fechar esse slide hoje da introdução. Nós estamos falando sobre objetivos de sistemas distribuídos. O segundo vídeo que vocês já assistiram aí e comentaram no fórum é exatamente sobre essa parte de objetivos dos sistemas distribuídos. Deixa eu só deixar o chat aberto aqui, caso alguém fale. Está baixo ainda? Está baixo aqui ou foi eu não sei se a Amanda falou agora. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a projeção? Legal? Só me deu um... Tá tudo bem, professor. Melhorou para mim agora, professor, Tá, também. tá tudo ok. Ok. Era só para conferir, que agora que eu vi uma mensagem da Amanda. No segundo vídeo, que vocês assistiram e comentaram no fórum, ele fala sobre essa questão dos objetivos, né? A gente tem aqui uns slides para trás, de forma resumida, os objetivos de um sistema distribuído, ou seja, aquilo que é o desejável. Todo sistema distribuído, quando ele for projetado, implantado, ele deverá, né, em tese, implementar essas soluções. Não necessariamente todos implementam. E não quer dizer que, por ele não implementar um desses objetivos, uma dessas características, aí ele vai deixar de ser distribuído. Não. A gente já sabe bem claramente o que é um sistema distribuído. Eu tenho componentes de hardware e de software que estão espalhados geograficamente e eles funcionam como sendo um único sistema. E o usuário não tem noção dessa separação, desse espalhamento. Né? Para o usuário é como se fosse uma unidade única, uma unidade só, um sistema único. Isso aí define um sistema distribuído. Mas dentre os objetivos, aquilo que se considera desejável que os sistemas distribuídos tenham é a capacidade de conectar os usuários, distribuir e otimizar a utilização de recursos, né? A implementação de transparência, que foi onde a gente parou, e a gente viu que tem diversas formas, diversas modalidades de transparência que a gente pode implementar no sistema distribuído. Também vimos que nem sempre é desejável que a gente implemente todas uma transparência 100%. Porque, às vezes, o custo computacional de uma transparência total vai ser muito alto, e aí a performance do meu sistema vai cair e o usuário vai vir reclamar, porque o que ele quer é um acesso rápido, com respostas rápidas. Né? E hoje, então, a gente vai abordar os dois últimos objetivos de um sistema distribuído. A gente vai falar de abertura e escalabilidade. De abertura a gente já começou a falar, mas a gente vai voltar. E a ideia de abertura, de sistemas abertos, é quando eu consigo sistemas que são, obviamente, de plataformas diferentes, de arquiteturas diferentes, que rodam em sistemas operacionais completamente diferentes, e eles funcionam e eles colaboram entre si de forma tranquila. Então, aí a gente diz que a gente tem sistemas abertos. Tá? O aberto, então, eu tenho um sistema distribuído que ele está, digamos que é um sistema do banco, e aí, às vezes, num servidor de uma agência do interior, eu tenho uma réplica ali num servidor desktop ali de mesa, que tem uma certa robustez, mas não é um data center, não é um computador, não é um mainframe. E eu tenho noutra unidade do meu sistema distribuído um computador que é uma máquina mais possante, é um sistema com vários processadores, um cluster de processadores. Eu tenho ali um sistema de storage com capacidade de armazenamento gigante. Cada um roda num sistema operacional diferente. Um está rodando com CentOS,
ou está rodando com o Debian, Linux, e eles se comunicam e eles cooperam e colaboram tranquilamente. Então, a gente diz que a gente tem um sistema aberto. O sistema, aí no caso, dando um exemplo de um sistema bancário, tipo o sistema do Banco do Brasil. O software da aplicação do Banco do Brasil roda em cima do cluster de computadores e roda em cima lá do servidor de mesa tranquilamente. E quando está aqui no lado de cá, no meu aplicativo no celular, ele também, o aplicativo do Banco do Brasil ou do Santander, ele funciona normalmente. Ou seja, independente da plataforma, eles se comunicam e eles funcionam como sistema distribuído normalmente. Então, eu digo que eu tenho um sistema aberto. Mas tem algumas características que a gente vai observar aí, que fazem parte desse conceito de sistemas abertos. Tá? Já comecei a falar na aula passada, mas agora a gente vai voltar à questão também da especificação. Primeira coisa, para a gente ter um sistema aberto, os sistemas eles precisam ser publicados. As interfaces, os protocolos, eles têm que ser abertos para que os projetistas possam ter acesso. Qual é o protocolo de comunicação que ele roda? Então, eu preciso ter esse tipo de informação. Então, as interfaces especificadas e publicadas. Então, eu preciso ter essa característica aí. Deixa eu só botar uma canetinha aqui. A minha interface precisa ser especificada. Olha, a interface é essa aqui. Se você quiser acessar o nosso sistema, a interface é essa. E ela está pública num documento X. Então, o projetista tem acesso ao projeto, ao protocolo de comunicação, e assim ele vai desenvolver a sua parte lá do sistema distribuído. O sistema aberto oferece serviço de acordo com regras padronizadas que descreve sintaxe e semântica dos serviços. Então, as regras estão todas descritas. Né? A gente já começou a falar na aula passada, em redes de computadores a gente tem as RFC, que são as descrições dos protocolos e dos serviços que tem na internet, numa rede pública, como a TCP/IP. Isso foi lá nos anos 80 ainda. Então, quando eles criaram o protocolo TCP, o IP, o HTTP, o SMTP, o DNS, cada um destes protocolos, com as suas regras de sintaxe e de semântica, foram publicados num documento lá na internet, em documentos que se chamam RFC. Para quê? Para que qualquer um que quisesse acessar um sistema de internet pudesse saber quais são as regras. Então, eu vou criar um browser. O que é um browser? É um aplicativo cliente que me permite acessar páginas na web. Legal, mas para eu acessar páginas na web, eu tenho que saber todas as regras que estão no protocolo de aplicação HTTP. Então, se eu vou escrever esse browser, eu tenho que ir lá numa RFC pública e eu procuro a descrição da RFC do HTTP. Aí eu vou lá e diz todo o protocolo, todas as regras de sintaxe e de semântica. Todas as mensagens são trocadas como através de um browser, que é um cliente web, e um servidor web, tipo Apache. Eu vou fazer um browser, eu estou criando aqui. O meu browser vai ser o Casimiro Chrome. Casimiro Navigator. Pronto. Aí eu estou escrevendo um software que é um software de rede, que é um browser. Mas para ele se comunicar com o Apache, ele tem que trocar mensagens. E como é que ele troca mensagem? Aí o Casimiro vai lá na RFC, que define o protocolo HTTP, que é o protocolo responsável por comunicações de páginas web, e ele vai ver isso, olha, toda vez que você quiser mandar uma mensagem para o servidor, você tem que mandar uma mensagem chamada mensagem de solicitação HTTP. Né? É HTTP Request Messenger. E ela tem esse formato aqui, aí te diz todos os campos, o que tem que ter em cada campo, e aí você pega essa mensagem e envia. Ah, poxa, legal.
E como é que vem a resposta do servidor web para mim, para o meu programa, para o meu browser? O Casimiro pergunta. Também está lá escrito no RFC. A resposta vem através de uma mensagem também que o Apache vai mandar, que se chama HTTP Response Message. Tá? Uma mensagem de resposta HTTP. O que vai vir nessa mensagem? Vem a página empacotada, os arquivos HTML, né, com as imagens, as figuras, vem empacotado naquilo. E aí vem qual é o nome, qual é a versão do Apache, vem qual é o endereço, né, a URL, onde está hospedado do servidor web. Então, com essas informações, e aí também lá na RFC diz assim, Casimiro, o teu navegador, quando for mandar para lá, você tem que usar na camada de transporte o TCP. Por quê? Porque o HTTP, que é esse protocolo aqui, de camada de aplicação, ele usa, para transportar as suas mensagens, ele usa o quê? O TCP. Então, ele vai fazer uma conexão. Então, ele é um protocolo orientado à conexão. Ou seja, trocando em miúdos, para eu escrever o código e criar um aplicativo que vai acessar páginas da web, eu tenho que conhecer as regras desse tipo de comunicação. E a gente pode conhecer porque essas regras estão publicadas em RFCs, ou seja, tem uma documentação dizendo tudo que eu preciso saber, como é que funciona a comunicação. Aí pronto, eu posso escrever o meu aplicativo e ele vai funcionar em cima dessa plataforma aí, tá? Então, as regras são formalizadas, no nosso caso, de uma rede de computadores, através desses protocolos. Teve uma pergunta aqui no chat, vou só ver qual foi que... Não dá ideia, né, para ele. Tá aí, ó, Casimiro Navigator. Gente, é uma muito bacana, sabia? O cara fica pensando, pô, eu não tenho ideia para fazer um projetinho, aí eu vou fazer um projeto de uma locadora, não sei o quê. Cara, começa a fazer aplicativo de rede. Aí pensa assim, protocolo de web, eu posso fazer um browser. Eu vou fazer um browser, aí basta eu conhecer a RFC do HTTP. Eu vou fazer um e-mailzinho, um cliente e-mail, um aplicativo que vai mandar e receber e-mail. Vou lá no RFC que descreve todo o funcionamento do SMTP, por exemplo. E por aí vai. Eu quero fazer um para acesso remoto. Né? E, enfim, é infinito. Os serviços são especificados por meio de interfaces. Né? As regras ficam nos protocolos e os serviços são por meio de interface. E aí você tem um tipo de linguagem que são chamadas de IDL, para especificar, para definir como é que funcionam os serviços. A sintaxe especifica com precisão o nome das funções que estão disponíveis, ou seja, se você pegar lá a RFC do HTTP, que é essa que eu citei, se você for ver lá, tem um comando dentro da mensagem HTTP que você está mandando, pedindo um site, você tem vários comandos que você pode disparar para rodar lá no servidor web onde está a página. Por exemplo, você pode, inclusive, você criou uma página, né? Eu criei aqui uma página e agora eu quero hospedar lá no servidor web. Então, o comando muda. Ao invés de pedir uma página, eu vou enviar uma página. Então, eu vou ter um comando, uma função, e ela já está descrita lá na descrição, lá na RFC do HTTP, que é para eu pegar, aí eu mando a página, ao invés de receber uma página, eu vou enviar uma página para o servidor web, vou dar um comando dizendo que eu estou postando aquela página no servidor, e assim eu estou fazendo o upload da minha página. Coisa que a gente faz automaticamente, eu construí um site, né, no Joomla, qualquer coisa que você queira fazer, ou usando um framework que usa CSS e HTML. Aí na hora que eu posto lá na nuvem, eu nem sei que eu estou fazendo isso, mas o meu browser está botando dentro de uma mensagem HTTP e com comando de postar essa página no servidor web. Então, a sintaxe de tudo que eu vou fazer, ela está lá descrita também, como em qualquer linguagem.
Eu não sei como é que eu faço um laço no Python. Eu vou lá na documentação do Python e tem a descrição. Olha, para você fazer um laço, você tem que fazer isso, isso, isso. Esse aqui é a sintaxe. E no Java, como é que é um laço? No Java é diferente. Né? E no C? No C é diferente. Então, as linguagens aqui também precisam ficar claras. A sintaxe tem que estar disponível e publicada para que eu consiga utilizar. Quais são os parâmetros que eu tenho que enviar? Quais são os parâmetros que voltam? Né? A semântica é muito, nas IDL, ela é muito próxima da linguagem natural, é muito intuitiva. A gente, lendo o comando, a gente já entende o que ele faz. Elas são linguagens que têm uma semântica de alto nível, que a gente fala. Né? Estas especificações precisam ser completas e neutras. O que é uma especificação completa? Está definido lá na RFC, por exemplo, tudo que é necessário para que eu implemente. Já está tudo definido. Qualquer coisa. Aí eu quero criar um browser. Tudo que eu preciso para criar um browser, todas as regras já estão definidas na RFC. É uma definição, é uma especificação completa. Agora, a especificação pode ser neutra. O que seria uma especificação neutra? Quando as especificações não indicam como deve ser a aparência da implementação. Então, às vezes, tem certas partes da interface, digamos assim, do usuário, que elas ficam a meu critério. Eu posso implementar, eu posso fazer uma interface do jeito que eu quiser. Outras vezes, a própria interface já está amarrada. Essa aqui é a interface. Eu não posso alterar nada. Então, a especificação ela pode ser completa quando as regras estão todas fechadas e ela pode ser neutra quando algumas partes da especificação, como, por exemplo, a aparência da minha aplicação, da implementação, ela fica a meu critério. Eu dou a cara que eu quiser. Então, nós estamos falando aqui de especificações, regras que são publicadas para que as pessoas possam construir sistemas distribuídos, com essa característica de abertura. Achei que era um barulho no chat aqui. Mas... Tá todo mundo aí? Tá todo mundo ok? Que boa. Tudo ok. Tudo certo. Beleza. Olha só. Professor, Oi. pode fazer uma pergunta? Eu levantei a mão aqui algumas vezes, só que acho que você não está olhando. Eu acho que esse barulhinho é da mão. Eu procurei no chat 2 vezes, achando que era barulho de chat, mas é o barulho da mão levantada. Vou até deixar aqui a mãozinha levantada para enxergar. Pode perguntar. Uma das coisas o senhor já meio que respondeu ao longo da explicação. Era mais só para fixar e ver se eu entendi certo. Então, no caso, as especificações é mais para padronizar a forma que os diversos sistemas distribuídos compartilham informação. Então, tipo assim, a parte mais de customização e, tipo assim, peculiaridade de cada um não importa. É mais, tipo assim, como você transmite dados de um para o outro, né? Porque eles vão padronizar. Basicamente, regra de comunicação. Entendi. Eu vou fazer um aplicativo de banco de dados. Aí eu tenho o SGBD. O SGBD já é um usado. Eu não vou criar um SGBD. Eu vou usar qualquer um. Digamos, o MySQL. Aí está usando. Beleza. Aí agora eu vou criar desenvolver o lado cliente, né? É o app que vai acessar o SGBD, seja num browser, seja num aplicativo de celular. Beleza. Como é que o meu aplicativo vai conversar com o SGBD? Que tipo de mensagem eu tenho que mandar? Entendeu? Esse tipo de regra, ela já tem que estar especificada. E ela está especificada. Então, se eu vou criar uma aplicação de banco de dados, eu já tenho regras que são especificadas. Então, eu tenho que seguir essas regras. Mas, geralmente, elas são regras de comunicação. Envio de mensagem, recebimento de mensagem. Como é o formato da mensagem que eu mando, como é o formato da mensagem que volta. Quais são os parâmetros que tem que ter na mensagem quando eu envio e quando eu recebo. A aparência, essa parte da interface de usuário, é minha, ela é livre, ela não vai interferir. Eu posso ter a aparência que eu quiser, mas na hora de trocar mensagem com o SGBD, eu tenho que seguir as regras que já são definidas, que já foram especificadas.
forma geral, é isso. Tudo bem? Beleza. Tá bom. Então, a gente está falando de abertura, que são sistemas distintos que conseguem conversar. E aí a gente falou das especificações, que preciso dessas especificações, sejam elas completas ou neutras. E agora a gente chega no ponto, talvez, principal com relação à abertura. Eu tenho duas modalidades de sistemas abertos quando a gente fala de sistemas distribuídos. É quando eu consigo implementar interoperabilidade e quando eu consigo implementar portabilidade. Existe uma diferença. Então, sistemas abertos podem ser... Eu posso ser um sistema com interoperabilidade ou pode ser um sistema com portabilidade. E eles são... Pode se confundir, mas eles são tipos diferentes de abertura. São sistemas abertos diferentes. Uma coisa é um sistema aberto interoperável e outra coisa é um sistema aberto portável, que tem portabilidade. Então, vamos ver qual seria a diferença entre os dois. Tá? Aqui vai falar de novo sobre a questão das especificações, mas eu vou ler aqui para reforçar aquilo que eu já falei. Mas aqui está falando das RFCs, basicamente. Então, a característica do sistema aberto é obtida a partir do momento em que a especificação e a documentação das principais interfaces do software dos componentes do sistema estão disponíveis para os desenvolvedores de software. Em uma palavra, trocando em miúdo, as principais interfaces são publicadas. Elas estão em algum lugar, num manual, numa RFC na internet. Eu vou comunicar com um banco de dados Oracle. Beleza, então eu tenho que pegar o manual da Oracle para saber, na hora que eu vou criar o meu aplicativo cliente, como é que ele se comunica com o banco de dados, com o SGBD Oracle. Que tipo de mensagem eu mando? Está publicado em algum lugar. Nesse caso da Oracle, do SGBD, é no manual do banco de dados. No caso de uma rede pública como a internet, elas estão nas RFCs. Então, os projetistas, por exemplo, dos protocolos de internet, elaboraram vários documentos que são chamados Request for Comments, que são as RFCs. Cada RFC desse tem um número. Então, a RFC que define o protocolo HTTP, ela tem um número dela. Eu mostrei a aula passada, né? A do SMTP tem o seu código, então tem um número dela. E desde os anos 80 isso aí foi publicado e por isso que eles são chamados protocolos públicos. A internet, um padrão TCP/IP, gente, é um padrão público. Então a gente roda os nossos dados, nós estamos agora em cima de um protocolo público de comunicação. A gente está usando a internet que usa pilha de protocolos TCP/IP. Então a gente está usando aqui o Google Meet. O Google Meet roda na camada de transporte. Na camada de aplicação, ele tem eu não sei qual é o protocolo de vídeo, de streaming que ele usa. Aí, de transporte, ele está usando o DP, aí usa o IP, e aí, no meu caso aqui, sai numa rede Wi-Fi. Então, está usando na camada de enlace, na camada física, Wi-Fi. Quando chegar aí com vocês, vai usar também a pilha de protocolos públicos. A gente está usando protocolos públicos. Por que público? Porque a internet é uma rede pública. Por que é pública? Porque toda a definição e a descrição dos protocolos está publicada e qualquer um tem acesso. E elas estão publicadas nesses documentos chamados RFCs. Então, como eu disse para vocês, um hacker, o cara, ele conhece os protocolos públicos todos de cor. Ele sabe, quando ele vai monitorar os pacotes que estão indo e vindo, quando ele já hackeou um canal de comunicação e está só monitorando a tráfego de pacotes, quando passa um pacote com senha, ele já sabe que é senha. Quando passa um pacote com e-mail, ele sabe que é e-mail. Por quê? Porque ele conhece todos os protocolos públicos. Todos os tipos de mensagens que são trocadas e que trafegam na rede. Tá? Professor, então não tem segurança? Não é que não tem segurança. Você tem que implementar seguranças fora
por fora da rede pública. Então, vamos lá. Pergunta de redes para vocês. Já fizeram rede. Como é que eu posso implementar um nível de segurança em cima da pilha de protocolos de internet para eu não estar sujeito a essa loucura que é, digamos assim, os meus dados estarem acessíveis por qualquer um? O que vocês podem me dizer? Que tipo de cuidado eu posso ter em nível de camada de protocolos para melhorar a segurança numa rede pública como é a internet? Me digam aí, está com vocês agora. O modo mais simples é utilizar portas específicas, normalmente portas amarradas dentro das RFC, e os outros é tunelamento, ponto a ponto e criptografia. Mas o mais utilizado atualmente é basicamente criptografia, que é o HTTPS. Na mosca. O Luciano falou na mosca. Eu tenho algumas opções de melhorar aí. Vocês, como técnicos, têm que saber isso. O usuário comum aí não vai saber isso. Ele usa a internet, ele acha que ele está dentro do Fort Knox, lá nos Estados Unidos, que é impenetrável. Mas nós sabemos que não é assim. Então, se a gente vai trabalhar nessa área, por exemplo, de infraestrutura de TI, de suporte, a gente tem que conhecer soluções de segurança. Então, uma das formas que a gente pode fazer para melhorar a segurança é acrescentar entre as camadas públicas alguns níveis de melhoria de segurança. O Luciano falou uma muito legal. A gente usa protocolos que a gente chama protocolos criptográficos. Então, eu posso usar entre a camada de aplicação e a camada de transporte um protocolo chamado SSL. O SSL é uma camada de criptografia que ele vai fazer toda vez que o pacote sai da camada de aplicação e vai ser enviado para a camada de transporte, tá? Eu faço uma criptografia aqui no meio, que é SSL. E a gente sabe da SSL quando a gente entra num site, de repente o HTTP vira HTTPS. Esse Szinho ali quer dizer que está implementado uma camada a mais de segurança, que é um protocolo SSL entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Isso, Security Socket Layer. Tá? É uma forma de melhorar, ou seja, eu estou mandando pacote, mas na hora que ele sai de uma camada e entra na outra, ele é criptografado. Significa que se ele for interceptado neste ínterim, quem interceptar não tem como saber o conteúdo, porque ele não tem a chave para descriptografar. Tem um outro tipo de segurança que a gente pode aumentar, uma camada abaixo, na comunicação entre a camada de transporte e a camada IP. Quem sabe? Quem já ouviu falar desse outro protocolo que a gente usa aí para dar uma segurança? Quem quer dar uma cantada aí? Ou no chat ou no microfone. Enquanto eu escrevo ela aqui com a minha caneta. Pode repetir aí? No. IPsec. Ou IPsec. A IPsec ele é tipo uma VPN. É um outro modelo de VPN que faz o ponto a ponto entre o cliente e servidor. Pois é, mas ele faz entre a camada de transporte e a camada IP, que é a camada de rede. Então, eu estou fazendo aqui entre a camada de aplicação e a camada de transporte, eu uso aqui o SSL. Então, eu estou criptografando. Coisa linda, hein? O pessoal do registro BR que usa bastante IPsec para atribuir os ASN para provedores de internet. Assim, um exemplo, digamos, eu utilizo prefeitura, só que eu tenho um IPsec direto com o registro BR. Aí eu tenho um IP fixo. Eu posso comprar internet da Jets, da Claro, da Nortnet, qualquer lugar, e meu IP vai continuar o mesmo, por causa do IPsec. Exatamente. O que seria isso? Uma rede normal, pública, ela está usando camada de aplicação, camada de transporte. Aqui na aplicação está usando o HTTP, na transporte o TCP e aqui na camada de rede o IP. Beleza. Só que com um nível mais forte de segurança, o que eu fiz aqui? Eu coloco
entre a camada de aplicação e a camada de transporte, um protocolo criptográfico chamado SSL, e entre a camada de transporte e a IP, uma outra criptografia para fazer um tunelamento, aí eu faço uma VPN, que é chamado IPsec, ou IPsec. Ou seja, ao invés de usar o tráfego normal de uma rede pública, eu estou botando dois bloqueios de criptografia aí no meio para impedir exatamente essa vulnerabilidade dos meus pacotes. Obviamente que a minha performance geral da rede ela vai ficar um pouco mais lenta. Por que ela vai ficar mais lenta? Porque cada vez que o pacote descer e cada vez que o pacote subir, eu vou ter que criptografar e descriptografar em cada uma dessas camadas. Agora, é um projeto de custo-benefício. Eu vou ter que calcular o custo computacional, aí o desempenho vai dar uma piorada, mas eu tenho dados que são sensíveis, eu não posso ficar vulnerável. Então, às vezes, é importante implementar esse tipo de implementação de camadas de segurança. Então, tem vários tipos de soluções que você pode dar. Agora, uma internet pública normal, ela não tem nada disso. Elas são só os protocolos que estão lá descritos já na RFC padrão dela. Tudo bem? Ok até aqui? Tranquilo. Alright. Então, ó, com a publicação dos protocolos, ou seja, quando nos anos 80 toda a especificação foi colocada pública nas RFCs, permitiu-se que se construísse vários sistemas e aplicativos para a internet. Então, todo mundo começou a escrever programa para a rede. E hoje tem uma infinidade, milhões de aplicações. Todo dia lançam milhões de aplicativos que rodam na internet. Por quê? Porque já tem ali a especificação de todo o protocolo de comunicação. Quais são as mensagens, qual é o tipo de handshake que eu tenho que fazer para o meu aplicativo trafegar ou utilizar a internet para chegar em outra máquina, né? Então, só que a RFC é uma forma de publicação, né, de especificação, mas o consórcio da W3C, que é a World Wide Web, né, que é o consórcio que gerencia a internet, ele não é só a RFC que tem esse tipo de publicação, ele tem vários padrões ali, né, que são definidos. Aí você pode ver depois no site, no w3.org, que tem mais um monte de padrões, e aí, quando eles estão publicados, as pessoas podem escrever programas para utilizar a web, né? A grande rede aí. Sistemas projetados a partir de padrões públicos são chamados sistemas distribuídos abertos, para reforçar o fato de que eles são extensíveis. Ou seja, eu vou escrever um programa que vai rodar em cima da internet. Como é que a internet vai rodar? Eu não estou nem aí. Eu vou escrever um programa e ele é um programa de rede, um programa, por exemplo, um programa de videoconferência, como esse que a gente está usando, o Google Meet. Ele é um programa que ele usa a internet, né? Agora, por que o cara escreveu esse programa e ele funciona na internet? Porque estava todo descrito nos protocolos públicos como é que funciona, quais são as mensagens que tem que trocar, quais são os parâmetros, né? Quais são os protocolos que se usam em cada camada. Aí eu consigo, o projetista, o desenvolvedor consegue escrever a sua aplicação e ele funciona como um sistema distribuído. Eu pluguei na internet e o meu sistema funciona. E não interessa se é outra máquina, é um mainframe, se é um celular, se é uma câmera de vídeo ou se ele é um notebook. Eu vou me comunicar com eles através da internet. Então, nós temos aí um sistema distribuído aberto. As máquinas que estão em cima se comunicam, interagem, independente da plataforma subjacente. Beleza? Até aqui, tudo bem? Alright. Estão vivos aí? Eu ainda estou conectado? Sim. Beleza. Laila.
Legal. Então, a gente chega, gente, no conceito final aqui desse objetivo, que é um dos objetivos chaves de um sistema distribuído, que é ser um sistema distribuído aberto, que é um sistema distribuído que pode implementar interoperabilidade ou portabilidade. Qual seria a diferença dos dois? E aí vamos tentar, eu vou ler aqui, depois a gente tenta esmiuçar para ficar bem clara qual é a diferença de um sistema aberto que implementa interoperabilidade para um sistema aberto distribuído que implementa portabilidade. Quando é que eu tenho interoperabilidade em sistemas distribuídos? Né? Até que ponto duas implementações de fornecedores diferentes podem coexistir e trabalhar em conjunto com mera confiança mútua? Opa! Deu para entender? Ainda não. Mas vamos continuar, a gente vai voltar nele. Quando é que eu tenho portabilidade? Até que ponto uma aplicação desenvolvida para um sistema distribuído A pode ser executada sem modificações no sistema distribuído B, que implementa as mesmas interfaces de A? Eita, caramba, como é que é isso? Não tem problema. A gente tem uma figura lá atrás, mas eu não vou botar aqui, são muitos slides para trás. Quando a gente foi falar de middleware, a gente tem um diagrama que mostra isso aí. Mas na interoperabilidade, gente, eu tenho sistemas distintos, né? Aí pense agora, olha só, eu tenho um programa, né? E ele são de fornecedores distintos e eles trabalham, colaboram, eles coexistem, né? Juntos. Aí que esse termo, com base na confiança mútua, significa o seguinte: sem conflito. Então, eles se comunicam, colaboram sem conflito. Tá? Eu tenho uma operação conjunta. Então, eu tenho um software de diferentes... a mesma aplicação, digamos assim, a mesma aplicação rodando em uma base subjacente diferente. É a mesma aplicação, só que eu tenho fornecedores diferentes. Eu tenho um browser, por exemplo, né, que é de um fornecedor. Eu tenho um servidor web, que é de outro fornecedor. Eu tenho o Google Chrome, é o meu browser. É da Google. Aí eu tenho o Apache, que é da Apache. Né? E esses dois softwares... que são de fornecedores diferentes, implementações diferentes, eles conseguem conviver, trabalhar, coexistir. O meu browser manda pedir uma página, aí o Apache, o servidor web, pega aquela mensagem, ele quer a página tal, eu vou ver. Está aqui no meu HD? Tá. Então eu vou pegar agora aquela página, os arquivos, vou botar num pacotinho, HTTP resposta, vou mandar de volta. Aí essa resposta volta, aí o meu browser, o Google Chrome, pega aquilo e renderiza e exibe na tela do dispositivo, seja no celular ou no computador. Ou seja, eles coexistem. A base subjacente aqui é diferente. O sistema operacional do meu computador é diferente do dele. A arquitetura do computador, o hardware, é diferente. E os dois softwares, eles são diferentes. E até de fornecedores, né? Empresas diferentes. Mas eles conseguem trabalhar. Ou seja, eles estão funcionando. É um browser de uma marca, digamos assim, um fornecedor, que consegue trabalhar direitinho com um servidor web de outro fabricante. Né? Quando isso acontece, eu tenho abertura, mas eu digo que eu estou nessa categoria de interoperabilidade. São implementações diferentes, elas trabalham, cooperam, coexistem, tá? Com base na confiança mútua, porque foi feito ali no middleware, tem todo um esquema de comunicação que permite esses caras funcionarem. Aí eu tenho interoperabilidade. Isso aqui é o mais comum em sistemas distribuídos, esse é o mais comum. Isso aqui é, digamos assim, um default, é o padrão.
E quando é que eu tenho portabilidade? Já um pouquinho diferente. Também é característica de abertura. Por sinal, questão de prova, né? Qual é a diferença de interoperabilidade para portabilidade em abertura de sistemas abertos? Não só prova de vocês que vão fazer aqui, mas prova de ENAD, prova de concurso. Sempre tem. Essa aqui essa é uma provinha cativa de concurso. Até porque não é uma resposta basicona, uma resposta mais completa. A gente tem que traçar todo um background aí para a gente fazer essa diferença. A portabilidade, gente, é um pouquinho diferente. Ela lembra, eu falei já para vocês, do Java, quando o Java implementou aquele lance da máquina virtual. Né? Na portabilidade, eu tenho uma aplicação que foi desenvolvida para o sistema distribuído A, e eu pego essa aplicação e eu rodo ela no sistema distribuído B. A mesma aplicação. Ou seja, sem fazer nenhuma modificação. Ela roda no sistema A, no sistema B, e ela roda sem problema. Então, eu criei um software, tá? Uma aplicação aí, sei lá, uma rede neural. A gente fez aí um programinha que vai fazer diagnóstico, né, de doenças em plantas. Aí eu criei um appzinho, meu aplicativo. Legal. Aí esse meu aplicativo, eu criei ele, aí eu posso pegar esse e rodar no notebook, ele funciona. Eu pego esse mesmo código e eu coloco no celular, ele funciona. Aí eu mando rodar no mainframe, ele também funciona. Eu mando rodar no PS3, ele também funciona. Aí eu tenho portabilidade. A mesma aplicação, ela roda em diversos sistemas no meu sistema distribuído, tá? Sem precisar ser alterado, e ela funciona. Então, aí eu já tenho o conceito de portabilidade. Tá? E isso aí quem trouxe esse conceito, eu já falei para vocês, foi exatamente o Java, quando foi lançado como uma plataforma de desenvolvimento, ele trouxe essa ideia da máquina virtual, da JVM, e ele rompeu uma barreira que era um problema sério. Antigamente, quando a gente desenvolvia um sistema, um software, aquele software ele era escravo de determinado hardware e determinado sistema operacional. Ele estava amarrado. É o que a gente diz que ele está acoplado. O termo que a gente usa em sistemas operacionais é acoplamento do sistema. O que é um sistema fortemente acoplado? O meu software ele está amarrado naquele tipo de arquitetura, por exemplo, uma PC Intel e sistema operacional Windows. Aquela é a minha plataforma. O meu software ele está acoplado. Então, um sistema fortemente acoplado, ele está dependente de hardware. Ele depende. Então, se eu pegar esse meu software e for rodar num celular, ou num servidor, ou no mainframe, ele não vai rodar. Porque ele é fortemente acoplado. Tá? E esse era um problema... só ligar a tomada aqui. Esse era um problema, gente, que era um problema crônico que se tinha. E aí eu acho que anos 90... o Java já entrou revolucionando e disse assim, não, a gente vai acabar com esse negócio. Então, o software agora ele vai desenvolver, eu desenvolvo meu aplicativo em Java, por exemplo, e ele vai gerar, ao invés de gerar o código de máquina, o código objeto que está amarrado com, que ele é acoplado, né, que ele está amarrado com aquele tipo de arquitetura que tem aquele conjunto de instruções, ele está amarrado com aquele sistema operacional. O Java diz assim, a gente vai trazer esse código de alto nível para ele vir para uma camada intermediária e só vem até aqui. E aí, cada máquina, agora eu instalo essa máquina virtual, e aí, quando eu instalar lá, esse meu aplicativo mesmo, aí ele vai pegar aquela camada de máquina virtual e ele traduz, aquela camada traduz para a plataforma subjacente. A aplicação. Assim, a mesma aplicação consegue rodar em qualquer plataforma. Por quê? Aí eu consegui transformar
numa aplicação fracamente acoplada, ela depende pouco de hardware, porque o código ele não é compilado e gerado código objeto, código de máquina, ele fica num nível intermediário, e dependendo da máquina que eu for instalar, o Java, a Java Virtual Machine que vai traduzir para aquele conjunto de instruções daquele hardware, daquele tipo de sistema operacional. Então, o Java foi que trouxe, ainda era da Sun, não era da Oracle, né? Ele trouxe esse conceito da portabilidade na prática e revolucionou. E aí a gente passou pela primeira vez a ter essa possibilidade de desenvolver programas, sistemas, aplicações que não fossem amarradas, fortemente acopladas numa plataforma subjacente, num tipo de arquitetura de computador e de sistema operacional. Quando a gente tem isso, a gente diz que nós temos o conceito de portabilidade. Eu desenvolver o meu sistema distribuído, o componente, o software, a aplicação distribuída, ela roda em qualquer unidade, independente da plataforma subjacente. Aí eu tenho portabilidade. Então, como eu disse, não é uma resposta, apesar de ter aí 5 linhas no slide, mas não é uma resposta trivial e que se resume a 5 linhas. Gasta um bocado de garganta. Mas a minha pergunta é, deu para entender um pouquinho sobre a diferença do conceito de abertura de interoperabilidade e abertura portabilidade? Me digam aí. Foi possível traduzir isso de uma forma clara, ou pelo menos que ficasse ao alcance, com vocês? Tem alguém aí? Olha, Junilson deu um ené. Aí, como complemento, né? Sempre no final da aula eu passo algum tipo de atividade assíncrona, que vocês vão poder rever esses conceitos com outras pessoas falando ou comentando, que isso ajuda a sedimentar. E como eu falei, toda semana o ideal é que vocês também leiam o livro. Então, nós temos 2 livros que vocês já têm, o Tannenbaum e o Colores, os 2 no primeiro capítulo falam desses conceitos. É muito legal, no decorrer da semana, vocês darem uma lida. Poxa, a aula foi hoje sobre abertura e escalabilidade. Dão uma olhadinha nisso, vão lá, porque ajuda a sedimentar, fortalece esse raciocínio aí. Então, seguindo em frente. Para conseguir essa flexibilidade no sistema distribuído, é importante que esteja organizado como um conjunto de componentes relativamente pequenos e fácil de substituição, de adaptação. A gente vai ver isso bastante na próxima unidade, que é quando a gente vai falar de arquitetura de sistema distribuído, né? Devem ser definidas não somente interfaces de nível mais alto, mas também interfaces das partes internas do sistema e a definição de como elas interagem. Então, quando a gente for ver na próxima unidade, na aula que vem, sobre a arquitetura de um sistema distribuído, as modalidades de arquitetura e como os componentes se relacionam entre si, aí a gente vai voltar nesse item aqui. E aí, o nosso último objetivo de um sistema distribuído, inclusive, a segunda atividade assíncrona que eu passei para vocês, já está lá no SIGA, é sobre esse item aqui da escalabilidade. Tá? O que é escalabilidade? Em termos geral, a gente já sabe, capacidade de crescimento, né? Capacidade de aumentar, de manter o desempenho satisfatório. Não é só aumentar, né? Eu tenho uma rede aqui, centralizada, com 100 clientes. Alguém ligou o microfone aí. Quer falar? Não, ok. Eu tenho aqui 100 clientes, e aí, de repente, eu resolvi distribuir. Eu coloquei mais 2 servidores e distribuí o meu sistema. Só que o meu sistema foi para 1.000 ou para 2.000 clientes. Então,
não é só crescer, é crescer e continuar com desempenho satisfatório. Não adianta crescer e eu ter gargalos onde o meu sistema vai ficar uma carroça. Então, quando eu vou falar em sistema distribuído de escalabilidade, de possibilidade de crescimento, gente, a gente tem 3 aspectos. Escalabilidade de tamanho, escalabilidade de geografia, ou seja, de distribuição geográfica em locais físicos distintos, né? E distribuição de administração, de gestão. Como é que eu vou fazer a gestão disso aí? Escalabilidade de tamanho. É a possibilidade de adicionar mais usuários e mais recursos. Mais computadores, mais memória, mais processamento, mas também mais usuários, né? Escalabilidade geográfica. Recursos e usuários podem estar separados por grandes distâncias. Falei para vocês do caso da Netshoes, que era uma empresa do Sudeste. E aí, de repente, cresceu e eles tiveram que distribuir, tiveram que abrir o sistema deles. Então, hoje em dia, eles têm servidores espalhados em toda a América Latina. Então, houve uma distribuição geográfica e aí, obviamente, o cara que está lá na Argentina, o cara que está na Argentina, ele vai acessar localmente no servidor na Argentina e não vai precisar ficar acessando o servidor distante aqui no Brasil. Isso vai implicar diretamente aqui, ó, no desempenho do sistema. E a escalabilidade de administração é a facilidade que você vai ter de gerenciar, mesmo que eu tenha várias organizações administrativas distantes, diferentes. Imaginem uma multinacional, né, a Ford, sei lá, os bancos. Você tem bancos que são internacionais, você tem aqui o Santander, que é espanhol, e ele tem no mundo todo. Então, você tem aquela empresa representada em diversos países, cada país está sujeito a uma lei, a uma legislação. Então, o sistema distribuído permite também uma administração distribuída. Então, eu tenho agora uma administração local do Brasil, do Santander, aí eu tenho uma administração europeia do Santander, uma administração da América Latina. E assim, o sistema distribuído, quando ele cresce, ele também permite que haja uma gestão distribuída das organizações, daquela organização que implementou o seu sistema distribuído. Agora, a gente tem problemas, né? Obviamente, quando eu vou crescer, quando eu vou distribuir um sistema, naturalmente, alguns problemas eu vou enfrentar. Então, a gente tem, por exemplo, algumas coisas que acontecem quando o meu sistema vai crescendo, ou algumas coisas que vão acontecendo e isso acaba me forçando a distribuir. Né? Então, por exemplo, serviços, dados e algoritmos, quando eles estão centralizados, isso pode ser um problema sério para o desempenho do sistema. Então, eu tenho um sistema local, eu falei para vocês, vamos usar aqui o caso da Netflix, da Netshoes. Eles eram uma empresa que funcionava no Sudeste. Então, eu tenho um sistema centralizado, o servidor está ali, com todos os dados. E aí, os caras estão na web, virou o e-commerce. Legal. Aí começou a crescer, aumentou. O número de usuários cresceu demais. Aí, gente, se não tiver um tratamento adequado, a gente vai ter um problema sério de performance do sistema e o meu cliente, ainda mais num sistema capitalista, como a gente está, né, ele vai ser convidado a ir para a concorrência. Concordam comigo? Então, por exemplo, os serviços se forem centralizados, os dados se forem centralizados, se o meu programa, o meu servidor de aplicações, que é quem faz o processamento, é o cara que é o algoritmo que faz o processamento da transação em si, se também for centralizado, conforme vai crescendo a minha base de usuários, e essa base ela está distante também, o meu sistema vai caindo a performance. Então, se o meu serviço for centralizado, o meu servidor é o mesmo para todos os usuários, eu vou ter um gargalo. Se os meus dados forem centralizados, eu vou ter um problema. Imaginem um período de Enem, um período de vestibular, como era antigamente. Antigamente, a gente tinha um servidor da UFPA em Belém,
concentrando todos os acessos do dia do vestibular. E aí acontecia que era um congestionamento. Saía do ar, dava quase que um DOS no servidor da UFPA e ninguém conseguia saber o resultado do vestibular. Por quê? Porque era um sistema centralizado. Com o aumento de campi no interior, o que aconteceu? Eles também começaram a distribuir o sistema. Então, você passou a ter cópias do servidor da UFPA nos campi do interior. Então, hoje, se o cara de Marabá não, que Marabá já é o Unifesp, mas o cara lá em Tucuruí quiser acessar o UFPA, ele vai acessar uma cópia do servidor lá em Tucuruí. Então, por quê? Porque foi descentralizado. E isso vai ajudar, facilita no desempenho do sistema. O que não vai acontecer, obviamente, no dia a dia isso não faz muita diferença. Agora, num dia de resultado de Enem, no dia de resultado de SISU, quando tem uma alta procura, aí, se o sistema ele estiver centralizado e o número de usuários for muito grande, a gente vai ter um problema sério de performance aí. E também o meu algoritmo, o meu programa principal. Lembra que a gente falou da Receita Federal? Chega no período de declaração de imposto de renda. Está todo mundo mandando declaração de imposto de renda. Eu só tenho servidor processando o imposto só em Brasília. E aí, como é que eu faço? Então, tá o Brasil todo mandando imposto de renda e só tem a máquina de Brasília processando. O algoritmo está centralizando. Está centralizado. Eu vou ter um problema gravíssimo de performance. Quando o sistema foi distribuído, cada capital do Brasil tem a sua cópia de servidor com o software. Eu tenho um servidor de aplicação onde o software que faz o processamento do imposto de renda, ele está localmente em cada capital. Isso distribuiu o meu processamento. Significa que eu vou ter uma performance geral muito melhor no meu sistema. Isso tudo aqui que a gente já falou, né? O servidor normalmente se transforma no gargalo à medida que o número de usuários e de aplicações cresce, mesmo que tenhamos capacidade de armazenamento e processamento limitados, a comunicação com o servidor acaba impedindo o crescimento. Então, poxa, eu tenho um super computador aqui, com um super data center que consegue guardar toda a informação, mas os caras, a longa distância, eu não consigo, em algum momento eu vou ter problema de comunicação. Então, mesmo que eu tenha grande capacidade de processamento e de armazenamento, um computador centralizado, um servidor centralizado, vai me criar um gargalo na performance, no desempenho do meu sistema. E aí, às vezes, é inevitável, em algum momento, a gente precisa de um serviço centralizado, né? Aí aqui tem 2 exemplos. Mas, sempre que possível, sempre tiver possibilidade de distribuir, esse é o ideal. Como eu falei para vocês, a grande parte hoje dos serviços amplos que são ofertados via internet, eles são distribuídos. Muito raramente você vai ter um serviço que é local. Mas ainda tem um ou outro aqui. Mas não consegue alcançar atender uma grande quantidade de clientes. Algoritmos centralizados sobrecarregam o sistema e criam um único ponto de falha. Se aquele sistema falhar, meu sistema falhou. Então, devem ser usados algoritmos descentralizados. Nenhuma máquina tem informações completas. As máquinas tomam decisões tendo em base somente informações locais. A falha de uma máquina não derruba o sistema todo. Não há nenhuma premissa implícita quanto à existência de um relógio global. Tudo isso, se a gente pegar o exemplo da Receita Federal, é simples, né? Se cair o sistema de Belém, a própria rede DNS vai me direcionar para processar o meu imposto de renda no servidor de uma capital mais próxima. Então, o meu sistema, quando ele está descentralizado, quando ele está distribuído, o algoritmo está distribuído e eu saio, e ele funciona como uma unidade única, né? Eu saio dos riscos que eu tenho com sistemas centralizados. Se vocês pensarem bem, só para finalizar, a própria internet, quando surgiu lá atrás, né, com a ARPANET, na guerra, a ideia dela era qual?
a gente tem um sistema de comunicação que não seja centralizado, que eles possam vir, bombardeiam um local, pronto, acabou com a comunicação. Eles pensaram assim, se a gente tiver um sistema de comunicação descentralizado entre as forças aliadas, se eventualmente uma outra base for bombardeada, a rede continua da mesma forma. Assim surgiu a internet. Né? Assim surgiu através lá da ARPANET, lá atrás, para quem vocês já devem ter, devem se lembrar dessa historinha que é clássica. Mas a ideia é exatamente essa. Outro tipo de escalabilidade que a gente pode ter é a geográfica, né? É impossível fornecer comunicação síncrona em grande distância. Isso é um problema sério. Beleza, eu vou distribuir meus servidores e tal, mas dificilmente eu consigo comunicação síncrona à distância. Então, eu tenho que ter também alternativas para comunicar de forma assíncrona. E aí, gente, a gente vai ver na próxima unidade, quando a gente for falar de arquitetura. O que seria um modelo assíncrono? Por exemplo, aí eu vou perguntar para vocês. Se eu fizer uma ligação de telefone celular para a Laila, vou ligar para a Laila. Essa é uma comunicação síncrona ou assíncrona? Digam aí. Todo mundo já sabe. O que vocês acham? Hora de vocês aí participarem. Tem alguém na sala ainda? Ou eu estou sozinho? Opa, tô aqui. Então, ouviram a minha pergunta? Se eu fizer uma ligação para lá, essa é uma comunicação síncrona ou assíncrona? Eu acho que é assíncrona, professor. Síncrona? Eu tenho que discar, tempo real. eu tenho que discar, ela tem que atender, então a gente sincronizou, a partir daí a gente começa a trocar mensagem, concordam? Isso mesmo. E se eu quiser mandar um zap para ela, ela tem que estar online para se conectar comigo? Não. Não. Então é uma comunicação Assíncrona. assíncrona. Uma modalidade de comunicação assíncrona é quando eu uso um repositório. Uma caixa postal é um tipo de repositório. Então, eu não consigo manter conexão síncrona direto com máquinas que estão muito distantes. Então, qual é uma alternativa? Eu crio um repositório onde eu deixo ali as minhas mensagens e aí a outra máquina, quando entra, ela vai naquele repositório e vê se tem mensagem para ela. Uma espécie de caixa postal. Então, existe as RPCs, que é uma forma de comunicação, e a gente vai estudar sobre isso em sistema distribuído, elas funcionam aí, elas foram propostas lá nos anos 70 e elas funcionam até hoje. Então, os sistemas distribuídos não necessariamente tem que se comunicar de forma síncrona. Então, eu consigo me comunicar de forma assíncrona usando, por exemplo, repositórios. Então, eu tenho que mandar um processo lá para a máquina tal. Então, eu não preciso me conectar com a máquina X. Eu mando para o repositório e quando a máquina X se conectar, ela vai no repositório e diz, opa, tem aqui uma mensagem para mim. Aqui é um código para eu processar. Aí a máquina vai e processa, pega o resultado do processamento e bota lá no repositório. Aí daqui a pouco eu vou lá naquele repositório e diz, opa, isso aqui é o resultado do processamento. Então, eu não precisei me conectar com a outra máquina para fazer uma conexão síncrona para fazer um processamento distribuído. Eu usei uma comunicação assíncrona, baseada em chamadas de procedimento remoto, RP6. Procedimento de chamada remota. Então, são formas que foram construídas, soluções, para que eu pudesse ter comunicação à distância, os sistemas distribuídos funcionassem à distância, mas não dependesse de uma comunicação síncrona, porque isso, em longa distância, é muito complicado. Tudo bem? Essa ideia? Sim, sim. Tá? Soluções centralizadas atrapalham a escalabilidade de tamanho. Beleza, imagine um servidor de correios utilizado no país todo, um servidor de e-mail, né? Ao enviar um e-mail ao seu vizinho, ele primeiro viaja ao servidor central, com certeza não é o melhor caminho. Eu poderia entregar aqui do lado. Se eu tivesse servidores distribuídos, ele ia para o servidor de Belém e ia entregar aqui no meu vizinho. Se o meu servidor fosse centralizado,
eu tinha que mandar para o servidor de Brasília, o servidor de Brasília mandava para o meu vizinho. Então, é uma solução que tem a sua importância das redes locais, por exemplo, mas para sistemas distribuídos, o modelo centralizado é completamente inviável. Alguns problemas que a gente tem na escalabilidade administrativa, ou seja, cresceu e o meu negócio ele tem que ser gerido em diferentes, por exemplo, diferentes estados, diferentes países. Né? Um problema é resolver políticas conflitantes em relação à utilização e pagamento de recursos. Imagina imposto. Então, tem empresas que funcionam em vários países e aqui no Brasil tem um sistema de imposto diferente. Eu vou dar aqui, montadora de carro. Ele paga X% de imposto se ele estiver no estado tal. Aí o outro estado, tipo da Bahia, ofereceu um imposto menor. O que é que eles fazem? Eles montaram a fábrica lá na Bahia. A gente teve, alguns anos atrás, a fábrica da Skin, que veio para o município de... Ali é Benevides, né? Se instalou ali. Por que foi para lá e não veio para Belém? Porque lá tem mais espaço? Não, porque o município ofereceu um imposto menor. Então, você tem... quando você tem problemas desse tipo, você pode ter problemas administrativos que eles vêm desse crescimento geográfico. Né? Então, a empresa que está no estado, ela está sujeita a algumas leis que daquele outro estado não tem. Países, a mesma coisa. Imagina, eu vou montar uma filial na China. Pô, a legislação na China deve ser completamente diferente de um país aberto. A Coreia do Norte, eu não consigo nem montar lá a empresa. Por aí vai. Mas um país, uma fábrica chinesa que está sujeita às regras de lá, ela pode instalar a fábrica dela aqui no Brasil. Pode, mas as regras do país, daquele estado, são diferentes. Então, se o sistema distribuído se expande e vai para um domínio diferente, é preciso tomar medidas de segurança. O sistema distribuído tem que se proteger contra ataques maliciosos do novo domínio. O problema... tem que haver toda uma implementação de segurança, né? Além dessa questão da gestão em si. Para finalizar essa unidade, nós estamos em tempo ainda, vou falar aqui sobre algumas técnicas, são 3 técnicas que elas são muito comuns para implementar essas escalabilidades, essa capacidade de crescimento. Então, são técnicas que os projetistas, quando eles vão distribuir um sistema, ou criar um sistema distribuído, ou pegar um sistema que é centralizado e vão abrir para ser um sistema distribuído, tem algumas técnicas que elas são clássicas e que elas são utilizadas para resolver esses problemas que a gente falou ainda agora atrás. Né? Esses probleminhas aqui. Esses problemas da escalabilidade têm forma de se tratar, né? Problema de escalabilidade normalmente aparece como problemas de desempenho causados por capacidade limitada de servidores de rede. Ou seja, eu tenho um gargalo e o meu sistema precisa distribuir. Então, como eu vou resolver isso? Então, as 3 técnicas mais clássicas para se usar em sistemas distribuídos na hora que eu quero implementar a escalabilidade são, primeiro, a ocultação da latência da comunicação, a distribuição em si e a replicação. Essas 3 técnicas, meu sistema é centralizado, não está mais atendendo. O que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Vamos distribuir o sistema, vamos distribuir réplicas, né, espalhar o sistema, mas vamos tentar melhorar o problema de latência. O que é a latência, hein, gente? O que é a latência de comunicação? Quem se lembra? Quem sabe aí? Quando eu uso em redes esse problema de latência. É o tempo de resposta. Tempo de resposta. Se eu for trocar em miúdos, eu posso chamar isso aí de quê? A demora. Meu sistema está lento. Todo mundo já fez um ping. Quem já fez? Quem nunca fez um ping na vida? Não é quem tomou ping, é quem fez ping. Não é tomar cachaça. O que é fazer um ping no sistema? Para saber quanto tempo tem de resposta do outro lado. Quero saber quanto tempo está demorando para a mensagem sair do meu computador e ir lá no servidor que eu estou querendo acessar
e voltar. Eu pego o IP, o servidor da UFRA, dou um ping, aí ele vai me dizer, olha, está demorando 4 minutos para ir no servidor da UFRA mais próximo e voltar. Esse aí é o ping que a gente chama. Né? Isso é o tempo de latência, ou seja, é a demora. Aí tem vários problemas. Agora, imagina em longa distância. Imagina que eu estou acessando um site de uma universidade nos Estados Unidos, que eu tenho interesse lá, ou da embaixada americana, sei lá na Rússia, eu estou querendo ir para o intercâmbio na Rússia. E aí é lento demais. Então, alguns problemas, algumas técnicas. Vou distribuir o meu sistema, vamos trabalhar com escalabilidade. Então, a primeira coisa, nós temos que já tratar problemas de latência. Então, o meu sistema ele vai ter que ter alguma forma de não deixar transparecer para o cliente que está demorando muito, mesmo que demore. Lembra do conceito de transparência? Ele pode até demorar, mas ele vai ter que fazer, ele vai ter que deixar isso oculto, vai ter que ser transparente ao cliente. Distribuir o meu sistema e depois abrir réplicas. Então, lá, uma maneira importante de lidar com a escalabilidade geográfica é ocultar a latência de comunicação. Sistemas distribuídos baseados em redes locais utilizam comunicação síncrona. Então, eu disco, conecto e fico trocando mensagem. Em um sistema de larga escala, longa distância, eu não consigo me conectar. É impraticável. Por isso, a gente usa a implementação de uma comunicação assíncrona. Acabei de falar para vocês, dos repositórios de caixa postal. Né? E tento evitar esperar por respostas remotas. Então, a ideia é, vamos usar uma comunicação assíncrona e mascarar essa demora. Deixar o mais rápido possível. Aqui uma ideia, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho esse slide. Tem uma ideia aqui muito interessante, que eu vou dar um exemplo diferente aqui, mas a ideia é o seguinte, olha só, quem já preencheu o cadastro, formulário no Google Forms, aí está no site, você está no site, né? Aí você vai preencher formulário. Tem um formulário, gente, que se vocês um dia forem preencher, se não preencheram, que é um inferno. É quando você quer pedir visto dos Estados Unidos ou quando quer tirar o teu passaporte. Gente, é assim, são 10 etapas, cada uma delas com 1000 perguntas, tu vai preenche, passa para a próxima. Aí, você imagina, chegar lá no final, caiu a conexão. Mas, olha qual é a ideia. Eu estou preenchendo um formulário, né? Aqui no lado, cliente. Estou preenchendo o formulário. Aí, esses meus dados, eles vão ser mandados pela rede para o outro lado, onde está o servidor. É onde está o servidor de aplicação, é onde vai ocorrer o processamento, onde o algoritmo vai pegar esses dados e processar, né? Beleza. Então, olha só. Obviamente, essa mensagem vai ser fatiada em diversos pacotinhos, né? E vai pela rede. Imagina, cada pacotinho desse vai estar sujeito aí a passar pelos roteadores, por todos os periféricos do backbone de bordo, aí chegaram lá no servidor, vão ser processados, vão pegar o caminho de volta. Se eu estou sujeito a perder pacote, eu estou sujeito a queda de conexão, enfim. Qual é a ideia aqui? Isso aqui vai gerar uma latência muito grande. Porque a informação não está sendo processada na minha máquina, ela está sendo processada onde? No servidor. Então, a latência vai ser grande, vai haver uma demora muito grande. O desempenho da minha rede é ruim. Olha só qual é a solução que tem a ver com ocultar a latência. Eu pego este módulo aqui que estava no servidor, uma parte do algoritmo, que ele fazia o quê? Ele verifica os dados do formulário, vê se não tem erro de CPF, ele vê se está tudo preenchido direitinho. Aí eu pego este módulo e mando para o lado do cliente. Agora ele está lá na máquina do cliente. Agora, gente, todo o meu formulário vai ser processado, pré-processado localmente. Eu não tenho que entrar na rede para processar.
Depois que está todo ok o meu formulário, aí eu vou enviar para ele ser processado no servidor. Entenderam a diferença? Isso aqui é um outro conceito que a gente viu até lá em transparência, que chama migração de código. Eu migrei uma parte do código que era do servidor, joguei para o cliente. Então, eu estou agora fazendo um pré-processamento local. Tá? Com isso, eu não estou arriscando perder dados e eu estou diminuindo este problema aqui, ó, a latência. Eu estou praticamente reduzindo. Então, o formulário já está todo checado, todo verificado. Aí, o que a gente fez? A gente envia ele só para o processamento final. Aí, de uma vez só, o pacote é enviado para o servidor. Então, essa é uma das técnicas que se usa. Isso é muito comum com quem já fez a sua declaração de imposto de renda, né? Você está localmente trabalhando no aplicativo de imposto de renda, quando você finaliza, tu manda ele verificar se tudo ok. Ele faz o processamento local e diz, não, está com erro. Você tá errado aqui. Aí tem uma hora que ele diz assim, está certinho. Aí eu envio a declaração. Aí, só depois que eu mando enviar, é que ele vai mandar o pacote com a minha declaração lá para o servidor da Receita, vai receber o recibo. Aí vai ficar processando lá o meu imposto de renda. Deu para ter uma ideia aí? Essa é uma solução clássica, tá, para a gente diminuir a latência em comunicação quando a gente está trabalhando com sistemas distribuídos. Deu para ter uma ideia aí? Ficou claro, gente? Sim, professor. Feedback aí. Beleza. Outro exemplo aqui de técnica que é muito utilizada é a própria distribuição. Ou seja, eu tenho um sistema, quando eu abro ele, eu descentralizo, né? Eu distribuo e aí eu tenho as possibilidades de acesso vão ficar muito mais rápidas. E aqui, quem já percebeu, a gente está falando aqui da rede DNS. A rede DNS, que a gente já vem falando nela, que ela é talvez o eixo central do funcionamento do sistema de internet, né? Ela tem, gente, os servidores dela, elas têm uma hierarquia, né? Tal, os servidores, tal, mas olha só como ela é distribuída. Ela tem uma árvore que distribui por domínio. Então, todos os domínios .gov estão aqui nessa folha da árvore. Todos os domínios .edu estão aqui. Olha, o UFRA está bem aqui. Todos os domínios .com. Isso aqui é o domínio americano, tá? O UFRA não está aqui, então. São as universidades americanas. Olha aqui, ó. Universidade de Yale, né? Aí, dentro da Universidade de Yale, eu tenho vários departamentos de computação, da ciência da computação, de inteligência artificial, que está dentro de ciência da computação, e de robótica, que está dentro do IA. Isso aqui serve para quê? Se eu tiver aqui o meu domínio que eu estou procurando for da Universidade de Yale, ele, quando chega bem aqui a minha consulta, ele já sabe qual é o caminho que ele vai me mandar. Ele vai me mandar nesse braço aqui, ó. Então, eu estou procurando o quê? Um número IP da Universidade de Yale. Essa aqui, ó, Yale. Tá? Então, ele vai me mandar nesse braço. Aqui eu vou achar a Universidade de Yale e o que eu estava procurando é um slide que está lá no Departamento de Ciência da Computação. Então, eu vou pegar o IP que está bem aqui. E por que vai ser rápido esse acesso? Porque está todo organizado de forma distribuída. .us, .jp, .net, .org, tá? Ó, o i3e.org vai estar bem aqui. Então, uma técnica também é você organizar, igual a gente faz com pasta, né? Só que a gente está falando aqui de organizar os servidores. Estou organizando, estou distribuindo servidores de forma organizada, e isso facilita demais o problema da escalabilidade. Eu fui crescendo, eu tive mais 50 universidades, todas 50 vão entrar aqui nesse braço, .edu. Ou .gov e tal. Eu tenho uma árvore dessa em cada país, eu tenho no Brasil também uma árvore dessa, essa aqui é uma árvore americana. Tá? E
Penúltimo slide. Por último, a última técnica aí clássica, que a gente já vem falando nela desde o início da disciplina, é a técnica da replicação, né? Replicar componentes em um sistema distribuído aumenta a disponibilidade e ajuda a equilibrar a carga entre os componentes, aumentando o desempenho. Então, obviamente, se eu tenho um servidor da Receita em cada capital do país, fica muito mais homogêneo o balanceamento da carga do que se eu tivesse tudo distribuído ou se eu tivesse só lá no Sudeste. Aí eu tenho 20 servidores no Sudeste, mas nenhum para cá. E toda vez que a gente precisar de processamento, a gente vai ter que se deslocar para uma conexão de longa distância. Esse é o problema. O problema é a conexão de longa distância, gente. O problema é eu me conectar para estabelecer uma comunicação com o servidor que está lá em São Paulo, que é muito diferente de eu estabelecer uma conexão com o servidor que está em Belém. Vocês em Paragominas se conectando com Belém vão ter uma performance de sistema. Mas se vocês se conectarem com o servidor que está em Porto Alegre, vocês vão ter outra performance de sistema. Então, o sistema distribuído de longa distância, uma cópia por perto pode diminuir bastante os problemas de latência. Replicação e utilização de cache geram um outro problema, a consistência dos dados. Aí, esse é um problema interessante. É uma técnica também bastante usada, né, gente? A técnica do cache. Que eu sei que todos sabem o que é o cache. Não sabem? Que está conectado. Eu vou dar aqui um exemplo aqui. O cache não é um buffer que guarda informações temporárias? Localmente, sim. Mas o cache é uma técnica... Assim, eu posso ter cache em nível de processador, eu tenho a memória cache lá. O que é o cache? É uma técnica. O que é a técnica de cache? É eu trazer para perto aquilo que é o mais usado. Eu deixar na mesa. A mesma ideia de uma memória RAM. Memória RAM é o quê? É aquela memória de trabalho. Tudo que eu estou usando está aqui, pertinho, aqui na mesa. Tudo que eu vou precisar para a minha aula, gente, eu boto aqui na mesa. Tem outras coisas que estão mais longe. Tem coisas que estão lá no andar de baixo, mas aquilo que eu vou precisar para a aula está aqui perto. Isso é a técnica de cache. Então, por exemplo, eu estou num browser, tá? Aí eu vou acessar um site. A primeira vez que eu acesso o site, vamos lá, o site do UOL. Primeira vez que eu acesso o site, o meu servidor vai fazer uma conexão, o meu browser vai pedir, primeiro vai no DNS, aí acha o número do servidor IP do UOL, né? Aí eu conecto, aí a primeira vez demora um pouco, porque tem que vir o arquivo todinho, aí ele vem para cá. E assim eu acesso vários sites. Mas tem aquele site que eu acesso todo dia, não tem? O site que eu acesso todo dia, gente, o meu browser já guarda uma cópia daqueles sites mais acessados. Ele está fazendo uma técnica de cache. Mas, professor, de um dia para o outro, o site do UOL muda as atualizações, mas o frame é o mesmo. O arquivão pesado já está aqui. Aí o que ele faz? Ele joga na tela o site que eu já tenho no cache e ele manda buscar no servidor só a última atualização. Aí ele joga desatualizado, depois ele dá um refresh, renderiza, aí pá, aí chega a última versão atualizada. Então, aqueles sites que eu uso com muita frequência, eles já ficam gravados, guardados fisicamente no HD aqui no meu computador ou no meu celular. Essa é a técnica de cache. O meu provedor de internet, meu provedor de serviço de internet, ou em inglês ISP. Então, digamos, o meu aqui, no caso, é o da Vivo. Quando eu pedi para acessar o UOL, ele me mandou a cópia. Aí, daqui a pouco, eu peço de novo o UOL. Amanhã eu peço de novo. Aí ele diz assim, o Marco todo tempo está acessando esse site da UOL. Sabe o que eu vou fazer? Vou guardar uma cópia do site da UOL aqui no meu cache, meu proxy. E aí, quando ele pedir, eu já tenho essa cópia, eu mando para ele e eu mando buscar só a atualização. Então, olha só, eu tenho um cache interno no meu browser, eu tenho um cache no meu provedor de serviço de internet. A técnica é a mesma, né? E, obviamente, eu vou ter problema de consistência dos dados, vai estar desatualizado. Por isso que eu
enquanto eu envio para o Marcos a cópia desatualizada, mas a minha é mais pesado, eu estou pertinho fisicamente, então eu envio aqui, e eu faço uma ligação de longa distância só para pegar a atualização, que é pouca informação, então não vai ser pesado como eu carregar aqui a página inteira. Então, eu resolvo esse problema aqui da consistência de dados. Então, quando eu tenho réplicas, eu faço essa mesma técnica do proxy, a técnica do cache. As cópias daqueles que são os mais pedidos, eu guardo fisicamente ali comigo e eu mando pegar só a atualização no servidor de origem. Deu para entender? Deu para entender aí, gente? A última técnica que a gente usa para a habilidade. Tranquilo. Finalizando, último slide aqui. Premissas falsas adotadas ao se desenvolver um sistema distribuído pela primeira vez. A rede é confiável, a rede é segura, a rede é homogênea, a topologia não muda, a latência é zero, a largura de banda é infinita, o custo de transporte é zero, só existe um administrador. Tudo isso aí é fantasia. Na verdade, a prática, a implementação de uma aplicação distribuída é uma carne de pescoço, mas é uma solução já dominada. Então, hoje em dia, a maioria dos serviços prestados sem ser no âmbito local, é tudo distribuído. Tá? Esses 2 vídeos vocês já fizeram, eu vou finalizar aqui essa apresentação, gente, e eu vou lá para o Cigar para a gente fazer a nossa chamada, tá bom? Então, fiquem por aí. Deixa eu tirar aqui o monitor. Fazer a nossa chamadinha. E depois eu vou mostrar para vocês a atividade assíncrona de hoje, ok? E aí a gente vai fazer nossa selfie. E está encerrado por hoje. Primeiro vou dar falta para todo mundo aqui. Amanda. Presente, professor. Estava dormindo. Acordou agora. Só um pouco. Antônio Carlos. Presente. Antônio Marcos. Presente, professor. Bruno. Presente, professor. Cíntia. Presente. Daniel. Presente. Jean. Presente. Edson. Presente. Elias. Presente. Hélio. Presente. Irivana. Ashley. Joaquim. Presente. Casimiro. Presente. Junilson. Presente. Laila. Presente. Leonan. Leonardo. Lucas. Presente. Luciano. Ainda acordado. Rivana está sem microfone, professor. Acabei de ver. Luiz. Presente, professor.
Pede para sair, pede para sair. Eliana. Presente. Esse é o Luiz do Pop. Presente. Matheus. Presente. Maiara. Presente. Nathalie. Presente. Nelma. Paulo Vitor. Presente. Raul. Vai rolar Presente, foto. professor. Vai rolar foto depois da chamada aqui. Ó, conversa, moço. Sim. Vou só explicar a nossa atividade assíncrona. Silas. Thalita. Presente. Ok. Olha só, gente. No fórum, tá? Deixei 2 atividades assíncronas para hoje. 2, olha. Vou abrir um pouquinho aqui. Ler o artigo. Aí tem aqui um artigo. Ele está online, esse artigo. E tem uns vídeos lá no meio. Tá? Uma versão num site. Sistema de monitoramento e cuidado ao idoso baseado em microcontroladores e sistema distribuído. Aí aqui tem um site, o endereço. Fazer uma resenha a respeito do material e enviar até antes da próxima aula síncrona. O trabalho é individual. Então, vocês vão entrar nesse site. A próxima aula síncrona é na próxima semana. Segunda-feira. Tá certo. Tá? Então, trabalho individual. Vocês vão ler esse artigo e vão escrever uma resenha crítica. Não estou dizendo que tem que ter 5 linhas nem 50. Vocês vão escrever. E vão enviar, vão gerar um PDFzinho com os dados e vão mandar. Esse é o primeira atividade assíncrona. O segundo é mais simplesinho. Tem um videozinho que vocês vão ver, que eu acho que é esse aqui. Não. É sobre escalabilidade. Tá? Aí está aqui o link dele. Vocês vão assistir. Não tem que fazer nada, nem comentar, tal. Vocês vão fazer um vídeo complementar à aula de hoje, que fala sobre escalabilidade, e ele vai dar alguns exemplos bem legais, práticos sobre escalabilidade. Então, é um vídeo do YouTube bem bacaninha e vai ser bacana como complemento da aula de hoje. Então, a nossa segunda atividade assíncrona, as duas. Uma é um trabalhinho para vocês fazerem, tá? Fazer uma resenha em cima desse microartigo pequenininho e depois assistir um vídeo complementar a nossa aula assíncrona de hoje. É só isso. São 2 atividades assíncronas. Agora a gente vai fazer a nossa selfie. Se quiserem ligar a câmera, pode ligar. Se não quiserem, pode deixar desligado. E eu vou fazer a selfie aqui. 30 segundos para vocês aí. Deixa eu só parar de gravar já. Finalizar aqui a gravação. Eu estou botando, o Edson está botando para mim essas gravações das aulas síncronas no nosso canal do YouTube